confesso que a gente fica preocupado, porque com esse tempo, e assim, muitas pessoas da igreja estão gripadas, outros já testaram Covid, mas graças a Deus hoje o Senhor marcou esse encontro de estarmos aqui louvando e glorificando ao Senhor. E graças a Deus os irmãos conseguiram chegar, alguns não conseguiram chegar, mas nós estamos aqui e o Senhor já se encontrava aqui. E o interessante é que a gente fica preocupado porque quando o rapaz do Ministério do Louvor está doente, o Davi está embarcado, mas o louvor é para Deus, né, irmãos? E quando a gente vem com sinceridade, Deus honra. E a gente já pode sentir a presença do Senhor no nosso meio. E é Ele que não pode faltar, né, irmãos? E o interessante é que o Senhor, no dia 31, na virada, nós passamos lá na igreja, e eu tinha dito para a igreja que o Senhor tinha me dado uma palavra de profética, que era ano de realizações, e eu creio, né? Então você guarda no teu coração também, que será um ano de realizações, mas dentro dessas realizações você precisa entender que você vai ter luta, vai ter adversidade, tudo que a gente viveu em 2021. Mas graças a Deus já saímos, já ficou para trás, 2021, já estamos em 2022. E o Senhor, e quando o Senhor falou que seria um ano de realizações, eu fiquei orando ao Senhor para que o Senhor me desse a palavra profética. E o Senhor me deu a palavra profética em Josué 1, capítulo 1, versículo 7, foi o que eu ministrei na virada. E foi tremendo, porque o Senhor falou de uma maneira muito linda em Josué. E quando foi no decorrer da semana, o Senhor me deu a palavra de Josué 24 para hoje. Quando Josué faz um pacto, de novo, renova o pacto com o povo de Deus antes dele morrer. E o interessante é que o Senhor, Ele ministra no nosso coração, Ele vai falando ao nosso coração, e a gente vai vendo, às vezes, já no começo do ano, muitas turbulências, muitas aflições, né? Nós temos visto o que tem acontecido, lugares sendo assolados, muita morte, mas a gente sabe que o Senhor vai continuar operando, Ele vai continuar cumprindo os propósitos dEle, e as promessas dEle também se cumprirão. Então, irmãos, quando o Senhor fala aos nossos corações, a gente consegue se aquietar. E em Josué 24, para não ficar nas minhas palavras, capítulo 24, versículo 14, diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses a qual serviram vossos pais da além do rio no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amoreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. E o interessante é que quando o Senhor me deu a palavra do dia primeiro, da virada, que Ele vai falar de Josué, e Ele vai mandar Josué se esforçar, e uma coisa que o Senhor falou muito ao meu coração, de nós servirmos a esse Senhor com excelência. Servirmos a Ele com excelência, mas não só o Senhor, irmãos, porque eu acredito que tudo que a gente vai fazer, a gente precisa querer fazer com excelência. Às vezes, são coisas até assim, às vezes é um trabalho que você nem quer estar fazendo, mas eu costumo dizer que é melhor você estar trabalhando do que estar desempregado. Então, quando a gente procura fazer tudo com excelência, às vezes um copo d'água com excelência, com alegria, isso alegra o coração do Senhor. Às vezes a gente está fazendo com excelência, o outro que está recebendo está desdenhando, está fazendo pouco caso. Mas o importante é que você está com alegria, você está fazendo por excelência, porque a Bíblia vai dizer que tudo que façamos não é em vão. Então, se Deus está vendo do jeito que você está fazendo, com certeza não é em vão, com certeza no momento certo Ele vai te honrar. E aqui no 24, o Josué, ele chama aquele povo mais uma vez para falar com aquele povo, para renovar uma aliança. E a gente vai ver a maneira que ele vai falando,
né, de sinceridade, de verdade. Irmãos, quando fala de sinceridade e verdade, e às vezes nós, né, nós somos muito apontados, nós somos julgados, todos nós somos. E às vezes também nós fazemos isso, né? Às vezes nós fazemos em pensamento, em atitude, às vezes nós ferimos, né? Às vezes nós somos feridos. Então, às vezes a gente tem a mania de achar assim, um serve, outro não serve, um é fiel, porque é o nosso julgamento. Mas como é bom, irmãos, quando você está servindo esse Senhor com sinceridade e verdade, porque o único que precisa ter certeza disso somos nós, né? Porque se tem uma coisa que o Senhor tem falado muito ao meu coração, é a respeito dessa sinceridade, dessa verdade que você tem com o Senhor. Porque às vezes a gente vai deparar com pessoas que ficam tentando o tempo todo esclarecer alguma coisa, mostrar alguma coisa, fazer alguma coisa para ser aprovado. Aprovado pelo homem que não tem nada para nos oferecer, pelo homem que às vezes bate no nosso ombro, que diz que está do nosso lado, e quando a gente menos espera, eles vão embora. E a gente esquece de querer ser sincero e verdadeiro com o Senhor. E eu sempre digo que essa sinceridade é você abrir o teu coração sem reservas e dizer para o Senhor como você está se sentindo, o que você está vivendo, o que você está passando. Porque não adianta a gente esconder. A gente precisa entender que Ele sabe. Ele tem poder de sondar o nosso coração. E Josué estava chamando aquele povo falando, sirva esse Senhor com sinceridade. Então, quando a gente está servindo esse Senhor, que você tem convicção, eu sempre falo da nossa identidade em Cristo, que você sabe quem você é, que a gente sabe que não somos perfeitos, que falhamos, mas somos sinceros. Então, quando nós entendemos isso, nós agradecemos a Deus e louvamos a Deus. E nós entendemos que nós não precisamos ficar dando satisfação ou explicando nada para ninguém. Porque o Senhor, Ele é fiel, e no tempo certo, se Ele tiver de nos justificar, Ele vai nos justificar, e a gente fica com o nosso coração em paz. Então, quando o Senhor estava falando a respeito dessa palavra, Ele estava chamando o povo, pois temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade. E ele fala de temor. A Bíblia vai dizer que o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Quando nós temos temor ao Senhor, irmãos, o Senhor nos dá uma sabedoria fora dos limites. Uma sabedoria que a gente consegue discernir, que a gente consegue resolver algumas situações que a gente sabe que de nós mesmos nós não conseguiríamos. Por isso que ele diz temer ao Senhor. É o princípio de toda a sabedoria. A sabedoria não é humana, é uma sabedoria divina. E às vezes as pessoas falam, nossa, mas você é tão inteligente. E a gente sabe que não é uma inteligência humana, essa inteligência vem do Senhor. Porque às vezes nós sabemos que nós não temos nem tanta instrução. Mas aí através do Espírito Santo de Deus, do temor que cada um tem, o Senhor vai te dando sabedoria para você lidar com algumas situações. E o interessante aqui é que Josué, ele vai falando com aquele povo, vai chamando aquele povo, mas a gente vê Josué no capítulo 1, quando Deus chama Josué, a gente vê toda a trajetória de Josué, quando ele assume, até o 24, quando ele já está com mais idade, quando ele já está perto de partir, e a gente vê Josué na mesma posição, no mesmo temor, no mesmo comprometimento, na mesma responsabilidade, e assim tem que ser com cada um de nós. Nós precisamos permanecer no temor, na sinceridade, na verdade com o Senhor, porque o Senhor conhece cada um de nós. E Josué estava mais uma vez renovando aquela aliança. Mas a gente vê Josué também afirmando, a gente vê Josué na posição, a gente vê Josué escolhendo, porque quando ele fala para a gente escolher, ele está dando uma opção para cada um de nós. Escolha quem você quer servir. E hoje nós estamos aqui, irmãos, no primeiro culto, aqui embaixo, e glória a Deus, irmãos, como Deus tem sido fiel nessa obra, como Deus tem sido fiel, e alegra o nosso coração de ver uma fidelidade. O Senhor tem cumprido tudo que Ele tem falado a respeito dessa obra e desse ministério.
É fidelidade pura do Senhor estarmos aqui nesse lugar. E o interessante é que é uma fidelidade que a gente não tem que ficar pressionando ninguém a dizimar, ninguém a ofertar. Tem um momento do ofertório, que é um momento de louvor e adoração, mas tudo na direção do Espírito Santo de Deus. Porque o Senhor é Ele quem faz a obra, é Ele quem convence. E eu fico maravilhada da maneira que o Senhor vai agindo, vai trabalhando, vai abençoando. Então Josué fala assim, escolha. Então é uma opção para cada um de nós. E eu te pergunto, você já fez a tua escolha de ser sincero, de ser verdadeiro? Porque não importa que você possa falar, mas eu ainda estou indo muito lento. Mas eu estou orando pouco. Mas eu... Não importa, o importante é a sua sinceridade com Deus. E se tem uma coisa, irmão, que alegra o meu coração, que eu digo, é saber que Deus conhece cada um de nós. É saber que Deus sabe de todas as coisas. Não vai adiantar a gente ficar em contenda, em confusão, em desarmonia, porque a gente entristece o coração do Senhor. Porque aqui ele está falando de sinceridade, de verdade. Se você está sendo sincero, se você está sendo verdadeiro, o Senhor sabe. E às vezes a gente vai ouvir que não somos sinceros, que não somos verdadeiros. Mas nós precisamos saber quem nós somos. Porque Josué ele sabia. Irmãos, nós precisamos dessa identidade. Porque eu digo para vocês, se eu não tivesse essa identidade, eu não estava aqui com tantas coisas que a gente ouve. Mas eu entendo também que a Bíblia, ela diz que a árvore, quando ela dá fruto, ela incomoda. Então não tem como servir esse Senhor com verdade, com sinceridade, e não incomodar algumas pessoas. Não tem como você servir a esse Senhor, a esse Evangelho, se você não estiver incomodando ninguém. E graças a Deus, se estão lembrando até para falar mal, é porque está lembrando, alguma coisa está vendo de diferente. Isso não é para nos abater, isso não é para nos entristecer, porque eu falei assim, meu Deus, Josué chega aqui no 24, sabendo que já estava na hora dele partir, ainda renova uma aliança, ainda chama aquele povo para fazer uma aliança, e é assim. Irmãos, quando o Senhor falou ao meu coração, sabe qual foi a palavra que o Senhor falou ao meu coração? Escolher fazer o bem. Escolher fazer o bem, irmãos. Sem olhar quem. É escolher fazer o bem, porque Josué, quando ele fala, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele vai se posicionar, ele não vai compactuar com aquilo que é errado. Quando estiver na hora certa, na direção do Espírito, ele vai falar, ele vai saber falar, porque nós precisamos saber falar, como falar. Porque eu sempre digo, nós podemos falar tudo, a gente só não pode ferir, a gente só não pode querer entristecer, porque a gente não quer isso pra gente. E quando a gente aprende que a gente não quer pra gente, a gente não pode querer pro outro. Então a gente precisa, porque aqui quando ele vai falando de verdade, de sinceridade, o Senhor vai dando tudo isso pra gente. Ele vai dando, quando ele fala de temor, que aí a gente lembra que é o princípio da sabedoria, ele vai nos dar sabedoria de como lidar com algumas situações. Situações às vezes que a gente não gosta, situações às vezes que nos entristecem, mas a gente precisa saber o momento certo de falar e de saber como falar sim. Porque às vezes a gente acha que pelo fato da gente estar servindo a Deus, a gente pode fazer o que quer, agir como quer. Aí eu lembro de Neemias. Quando Neemias foi convidado a entrar no templo para fugir dos perseguidores. E ele falou, eu não vou aí, porque eu sei que eu não posso. Eu sei até onde eu posso ir. Ele sabia que ele não podia ir, entrar ali. Ninguém entrava ali. E ele foi convidado. O cara já tinha se corrompido, estava convidando a Neemias para se esconder dos inimigos dele. Mas ele sabia até onde ele podia ir. E é isso que nós precisamos saber, até onde nós podemos ir. E Josué convoca e ele fala, eu e a minha casa. E eu escolhi servir ao Senhor. E quando o Senhor foi falando de escolher fazer o bem. E não é fácil você fazer o bem. Não é fácil, porque na maioria das vezes nós queremos pagar com a mesma moeda, revidar da mesma maneira, falar na mesma altura, porque a gente não quer ficar por baixo. Mas aí o Espírito Santo ele vai nos moldando. E se tem uma coisa que o Espírito Santo vai falando conosco, não haja assim, não faça assim. Não haja da mesma forma. Porque, irmão, se tem uma coisa que o Senhor tem me ensinado, porque o Senhor, ele é justo e é Ele quem nos justifica.
Eu sempre lembro que quando o Senhor for julgar uma causa, se você tiver com a mesma postura, com as mesmas atitudes, se ele for julgar, a sentença dele vai ser para os dois, porque está agindo da mesma forma. Eu sempre falo, eu prefiro agir diferente, eu prefiro andar na contramão, porque quando o Senhor julgar, ele vai ver verdade e sinceridade. Então aqui nessa noite, o Senhor está falando, escolha, ele está dando opção. Ele não está falando, eu vou te amarrar aqui, eu vou ficar falando coisas para vocês ficarem aqui. Não, eu estou mandando vocês escolherem. Ele está nos dando essa opção. Então nós não estamos aqui obrigados não, irmão. Nós estamos aqui porque nós amamos esse Senhor. Nós dependemos desse Senhor. Hoje eu digo que sem esse Senhor eu não sou nada. Eu acredito que todos nós que estamos aqui, porque se não for esse Senhor, a gente não suporta. A gente não suportaria as ameaças, as intimidações. Mas como é bom quando a gente entende, como é bom quando a gente compreende que a gente precisa querer fazer o bem. Porque quando você vai por esse caminho da bondade, da misericórdia, porque eu sempre digo que teve um momento da minha vida que o Senhor falou, filha, não leva para o teu pessoal aquilo que é espiritual. Porque tem um chamado na nossa vida, tem um propósito na vida de cada um. Vocês acham que o adversário não vai se levantar? E se a gente levar tudo para o nosso pessoal, a gente vai ficar guerreando e brigando o tempo todo. Aí age o quê? A gente vai estar fazendo o quê? Com as nossas mãos. A gente não confia no Senhor. Então a gente precisa escolher sim fazer o bem. A gente precisa mesmo, essa semana eu estava conversando com meu esposo, eu estava falando, a gente vai vendo cada situação, eu estava vendo a respeito da Argentina, não tem como a gente não se compadecer, não tem como a gente não sentir, porque quem tem esse Senhor sente a dor do outro, irmãos. Porque às vezes a gente está tão acostumado a ouvir tantas notícias, que a gente começa a ficar insensível. A gente não tem sentimentos. A gente acha que é uma coisa normal o sofrimento do outro, porque não é a gente que está sofrendo. E o Espírito Santo, ele começa a trabalhar em nós para trazer uma sensibilidade que às vezes você não pode ajudar, mas você pode orar sim. Você pode orar. Você pode orar por essas pessoas sim. Porque a gente sabe que no final sempre os menos favorecidos é que aperta mais o cinto. E não tem como a gente não se compadecer, porque não é comigo, não dói na nossa alma. E a gente precisa estar intercedendo, nós precisamos nos levantar como intercessores. E hoje o Senhor está falando, escolha, é uma opção, não é uma obrigação. Se você escolher me servir, seja sincero, seja verdadeiro. Ainda que as pessoas olhem para a gente e não nos dê nada. Ainda que as pessoas apontem, mas se você sabe quem você é, você vai continuar temendo, sendo sincero e sendo verdadeiro. E você não vai deixar isso te paralisar. E você não vai deixar isso fazer com que você venha, não, vou pagar com a mesma moeda, vou dar o troco. Não, irmãos. E quando a gente faz isso, vem uma paz no nosso coração e o Senhor vai nos justificando. Então, o Senhor, nessa noite, Ele está falando, joga fora toda idolatria, abra mão, porque muitas das vezes nós queremos servir a esse Senhor, mas ainda adorando tantas coisas, adorando financeiro, todo mundo quer prosperar, todo mundo quer alcançar, mas não fazer disso um ídolo, não fazer disso uma adoração. Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Ele tem suprido as nossas necessidades. Irmãos, eu falei na virada do ano, ano de realizações. Fizemos um painel, colocamos várias situações ali. Mas eu falei, peça pela tua vida espiritual. Porque, irmão, não tem riqueza melhor do que ter esse Senhor na vida da gente. Nós somos ricos, irmãos. Nós temos um Senhor. Nós temos o Espírito Santo de Deus suprindo as nossas necessidades. Então, quando a gente começa a buscar pelo nosso espiritual para a gente ficar bem, quando o outro está indo, quando o outro está avançando, quando o outro está fluindo, quando o outro está conquistando, mas a gente fica em paz, a gente não entra em guerra,
A gente não começa, mas o outro não, é o tempo do outro, o nosso tempo vai chegar também, nós vamos conquistar, o Senhor vai realizar os nossos sonhos. É só nós sermos fiéis e obedientes, é só nós esperarmos o tempo do Senhor, porque as bênçãos, a Bíblia vai dizer que elas nos alcançarão, então ela vai nos alcançar, ela não vai errar o endereço. Então Josué estava falando para aquele povo: escolha, joga fora esses deuses, essa idolatria, joga fora os deuses que você conheceu através dos teus pais. Hoje o Senhor está nos dando a oportunidade de escolher um Deus vivo, poderoso e fiel, porque, irmão, quantas coisas o Senhor não realizou no ano passado, e hoje nós estamos no começo de janeiro, quantas coisas Deus não tem para realizar em nossas vidas. E eu creio que vai ser um ano de realizações, porque foi uma palavra profética que ele liberou. Mas o Senhor também, em Josué 1, ele deu diretrizes, ele deu coordenadas, como hoje também no 24. Ele está falando de escolha. Ele está falando que nós podemos optar de servir ou não servi-lo. E o interessante é que eu sempre digo que se nós não quisermos servir, vai ter sempre alguém que quer servir. E é lindo isso. E só quem vai perder somos nós, porque somos nós que precisamos dele. Então escolha, seja sincero com esse Senhor. Se você errou, não fica falando para todo mundo que você errou, não. Dobra o seu joelho e fala com ele. Se arrepende, abre o teu coração. Porque o Senhor diz que fiel é aquele que confessa os seus pecados. Às vezes a gente fica botando numa rede social e para o Senhor mesmo a gente não abre o nosso coração. O Senhor não está preocupado com nossos erros, não. O Senhor quer sim que a gente queira ajuda para Ele trabalhar em nós, para que haja uma libertação, para que possamos seguir, para que possamos louvar, para que possamos adorar. E Ele vai botando tudo em ordem. Então nós precisamos sim abrir o nosso coração para o Senhor. Seja sincero e verdadeiro com esse Senhor, porque é disso que Ele gosta. Porque a pior coisa é crente falso. E hoje é o que mais tem. Hoje é o que mais tem, irmãos. Sabe, pessoa que está ali do teu lado, mas querendo te afundar. Pessoa que está ali desejando o teu mal. Pessoa que está sentando às vezes na mesa com você e por trás de você está te metendo na língua. O que mais tem isso é hoje. Mas Deus sabe. Mas nem por isso a gente precisa ser assim. Deus sabe, quando chega na hora do Senhor fazer a separação, Ele mesmo faz. Ele faz separação sem contenda, sem confusão, porque Ele é um Deus de amor. E quando nós somos sinceros com Ele, não tem como, irmão, Ele não ser sincero com os filhos dele. Então vale a pena ser sincero com esse Senhor. Tem momento que a gente fica assim, entristecido, a gente fica triste, a gente fica com raiva, a gente fica ressentido, porque nós somos humanos, irmãos. A gente só não pode deixar isso crescer dentro de nós, a gente só não podemos alimentar esse sentimento, porque não condiz com a palavra. Senhor, eu estou sentindo isso, mas não condiz com a tua palavra, me ajuda a me libertar de tudo isso. Isso é sinceridade, isso é verdade, irmão. Isso é você falar assim: eu não estou bem, eu estou triste porque está acontecendo isso, porque está acontecendo aquilo. Aí eu lembro de Asaf, quase que morreu espiritualmente, porque começou a olhar a prosperidade do outro, o ímpio. Mas graças a Deus, ainda que ele estava fraquinho, ainda que ele estava abatido, foi na casa do Senhor que o Senhor trouxe a revelação do final do ímpio. Qual seria o final do ímpio? E o Senhor revelou para Asaf. Então nós temos que estar olhando para o Senhor, está servindo ao Senhor, está sendo sincero, está sendo verdadeiro. Aquieta o teu coração. Vamos falar que você não é. Vamos falar 1000 coisas. Porque de mim, então, irmão, vocês nem imaginam. Mas porque a obra está incomodando. Que é para incomodar mesmo, principalmente as trevas. Não é para incomodar as trevas, nós não somos luz. Não tem que fazer a diferença a luz no meio das trevas, então vai incomodar. Então não adianta a gente ficar chorando, porque eu fiquei pensando, gente, isso Josué, que pegou aquele povo depois de Moisés para guiar aquele povo de dura serviço, era um povo que não se arrependia. Porque se tivesse arrependimento, de fato, de verdade, eles não voltavam a fazer as mesmas coisas. Então eles não se arrependiam. Eles oravam, choravam, aí o Senhor revertia a situação, daqui a pouco eles estavam fazendo de novo. Então se Josué ficasse o tempo todo se lamentando, ele não ia cumprir o propósito nem o chamado dele, ele não estaria terminando o ministério dele, fazendo com que esse povo, antes dele partir, renovasse a aliança com o Senhor.
Então, irmãos, a gente precisa entender, não dá mais para a gente ficar chorando nem se lamentando. Ou confia ou não confia. Está servindo com verdade, com temor, com sinceridade? Descansa o teu coração. Porque aquilo que Deus tem para cada um de nós vai se cumprir, porque Ele continua sendo fiel. Ele continua sendo poderoso. E Ele conhece cada um de nós. Então vale a pena escolhermos o bem. Faça o bem. Faça o bem, irmãos. Ah, mas é teu adversário. Ah, mas que estão falando. Deixa falar. Às vezes falam assim, ah, mas você não vai falar nada. Eu falo, Deus não está mandando eu falar nada. Deus não está mandando eu me justificar com ninguém, porque Ele vai me justificar. Deus só falar para mim, sabe o que? Silêncio, minha filha. Fica em silêncio. Fala só comigo. Porque eu sempre digo, às vezes a gente fala assim, ah, o Senhor está em silêncio comigo. Mas você não precisa ficar em silêncio com o Senhor. Fala com Ele, abre o teu coração para Ele. Seja sincero com Ele. Porque é isso que o Senhor quer, um relacionamento de sinceridade. Um relacionamento onde a gente pode rasgar o nosso coração. Hoje nós temos acesso, o véu se rasgou. Hoje a gente não precisa, e às vezes a gente vai abrir o coração para tantas pessoas que expõem. Né? Às vezes você fala, ah, porque eu confio. Confia. Maldito é o homem que confia em outro homem. Você é teu amigo, mas ele também tem um outro amigo. E às vezes são coisas sérias, a gente vê tantas pessoas machucadas fora da presença do Senhor. Quantas pessoas às vezes fora não querem nem saber de crente, não querem nem saber de igreja. Mas a gente precisa entender que naquele grande dia a gente vai prestar conta dessas almas. E as pessoas não têm noção do que estão fazendo. Então a gente vai vendo tudo à nossa volta. Mas quando você escolhe ser verdadeiro e sincero e temer a esse Senhor, você vai chegar onde Deus já falou que você vai chegar. Ele vai te preparar, Ele vai te capacitar. O Senhor vai arrumar aquilo que está fora de ordem. A casa pode estar uma bagunça, mas ela não vai desmoronar. Não desmoronou até hoje, porque Deus não perdeu o controle. Que esse Deus tem propósito com família, com casais, com lares. Ele pode se levantar, mas ele vai cair, porque foi falado aqui de alicerce. Foi falado aqui que a gente primeiro, antes de construir, a gente tem que se organizar. E a nossa casa não foi construída na areia, não, ela está sendo construída a cada dia na rocha, porque a nossa vida, a cada dia é uma construção. Nós entendemos que a obra continua sendo feita em cada um de nós. Então, irmãos, aprende a temer e a ser sincero e a verdadeiro. Não fique preocupado com o que estão achando, com o que estão falando ou com o que estão pensando. Porque falar, pensar e achar, todo mundo vai achar, vai falar, vai pensar. Mas quando a gente entende que Deus está nos olhando e sabe quem nós somos, nós glorificamos a Deus. Josué, antes de partir, eu pude ver aqui sinceridade no coração desse homem. Porque ele podia falar assim, eu não quero saber de ninguém. Vou deixar todo mundo aí que ninguém quer nada e vou partir que eu já cumpri meu ministério. Mas não é isso que Deus tem não, irmãos. Deus quer que a gente exale amor e misericórdia. Nós precisamos ser misericordiosos. Nós precisamos fazer a vontade do Senhor. Então escolha. E se você já escolheu, continua com Ele. Porque quando chegar no final de 2022, eu tenho certeza que algo que você desejou, o Senhor vai realizar. Porque foi algo profético, irmãos. A gente precisa crer e guardar no nosso coração e fazer aquilo que cabe a cada um de nós. Porque quando o Senhor falar para Josué, tem de bom ânimo, esforça-te, Ele está falando, ó, se alegra e faça tudo para mim com excelência. Não deixa esse povo te corromper, não. Não deixa essa atitude desse povo fazer com que você venha seguir uma outra direção, não. A direção que eu tenho para você é essa. E se você permanecer nessa direção, eu vou estar contigo e vou te honrar. E a gente vê o Senhor honrando a Josué. E o Senhor tem honra, sim, para as nossas vidas. Nós temos lutas, temos adversidade, vamos passar por vários tipos de situações, vamos. Mas tem bênçãos também.
tem bênçãos de Deus, tem realizações, tem conquistas, tem mudanças, tem libertações, tem transformações, porque aqui ele falou, eu e a minha casa. Então não importa do jeito que a minha casa esteja, não importa do jeito que meus filhos estejam, não importa do jeito que meu casamento esteja, eu e a minha casa. Então ele já estava profetizando, serviremos ao Senhor, ainda que seja você sozinha servindo, mas você já está crendo, não, hoje eu estou aqui sozinha, mas amanhã vai estar meu marido e meu filho, amanhã vai estar a minha família, amanhã vai estar os meus irmãos, porque irmãos, pode chegar um tempo do Senhor nos recolher, a gente nem vê isso, mas quem ficou vai lembrar e vai falar, a oração dela, a oração dele fez a obra, e o Senhor disse que faria e fez. Então, irmãos, que nessa noite já escolheu, é uma opção, não é nada de obrigação, não é nada forçado, tem que ser sincero, tem que vir de dentro para fora. Ah, é devagarzinho, vai devagar, porque a Bíblia diz que os últimos também serão os primeiros. Tem gente que vai com muita pressa, eu prefiro ir devagar, porque o Senhor uma vez falou, filho, o importante é que você vai chegar. Para cada um Deus tem um propósito. Então que nessa noite, toma posse dessa palavra, profetiza, creia naquilo que o Senhor tem falado, creia, irmãos, não deixe ninguém, não deixe essas vozes estranhas, não deixe esses espíritos falar o contrário, não. Nós sabemos o que o Senhor tem falado dentro da palavra para cada um de nós. Nós já sabemos aonde o Senhor quer nos levar, nós já sabemos o que o Senhor quer fazer, e nós precisamos crer. Não importa essas vozes, não importa essas pessoas, o importante é aquilo que o Senhor está falando contigo, porque às vezes está todo mundo apontando, está todo mundo jogando pé, e o Senhor está falando, filho, eu te amo, filho, eu te amo, porque eu te conheço. E é isso que é lindo, irmãos, é isso que conta, porque às vezes ninguém consegue nos entender, nem nos compreender, mas Ele conhece, porque Ele sabe quem nós somos, e isso é que alegra o nosso coração, e é isso que nos coloca de pé, e é isso que faz com que a gente não desista, é isso que faz com que a gente persevere. Às vezes está tudo dando errado, mas o Senhor está falando, estou contigo, filha, não desanima não, vai, fica de pé, faz a minha vontade, abençoa mesmo, faça o bem mesmo. Aí, irmãos, a gente só tem a ganhar, e vale a pena. Tem valido a pena, tem valido a pena servir esse Senhor, tem valido a pena, e a gente tem certeza que grandes coisas o Senhor tem para a nossa vida. Vamos ficar de pé, que o Espírito Santo possa falar mais ao teu coração.